Olá, pessoal! A paz seja com cada um e com cada uma de vocês. Mais uma vez, a CNA, no Dialogando com a CNA, estamos aqui entrando e pedindo licença para entrar nos seus lares. Todos conectados conosco. Sistema adotado pela Igreja Nacional, secretarias, coordenadorias e a maioria das nossas igrejas. Sistema adotado por todos por causa da pandemia, mas isso não passou. Eu sei que muitos estão com sentimentos de insegurança, medos está pairando pelo ar. Temos que continuar nos cuidando das pessoas de grupo de risco, respeitar as orientações da saúde. Mas precisamos ter esperança e fé. Deus conhece o nosso interior, as nossas fraquezas, por isso deixou 376 vezes na Bíblia. Não temas. Devemos ser audaciosos, sem medo, mas com esperança. E a esperança nos dá agilidade. Nós podemos, então, nos reinventar. Nós da CNA estamos fazendo isso. E está sendo um momento incrível. Tivemos que reaprender a mexer com ferramentas e tecnologias, fazer reuniões online, sem sair de casa, e conhecer pessoas também online. E hoje também nós temos esse prazer. Como todos têm nos acompanhado, nós temos feito a parte momento de louvor e música, e onde conhecemos várias pessoas e seus ministérios. E hoje não será diferente. Virtualmente, nós conhecemos Zuleika Moreira. Ela trabalha com a primeira IPI de São José do Rio Preto. A Zuleika é casada com o Roberto, tem 3 filhos. Deus tem feito um trabalho muito grande com o trabalho. Ela vai falar, pessoal, deixa que ela comente. Ela é regente da primeira de São José do Rio Preto e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Zuleika. Boa tarde, Zuleika, seja bem-vinda. Olá, meu nome é Zuleika de Carvalho Moreira, sou regente do Vocal Peregrinos desde o seu início em 2015. Sou membro da IPI de nascimento, meu pai presbítero, avó diaconisa. Sou pianista, pedagoga, matemática e num período da minha vida, compartilhando música dentro da igreja com a minha saudosa amiga Hélia Tabarini, tive a oportunidade de crescer e aprender o canto coral com ela, a regência com ela também. E aí a minha vida foi tomando novos rumos a partir do momento que a gente vai se concentrando em pessoas que vão estando ao nosso redor. E eu tive a oportunidade de ter o maestro Jonas Christensen como meu orientador, o maestro João Wilson Faustini, o saudoso Joaquim Paulo do Espírito Santo, meu grande amigo Samuel Kerr. A minha vida de canto coral começou dessa forma. Aonde tinha coral, lá estava eu bebendo da sabedoria e da experiência de pessoas inspiradoras e abençoadas. Sempre trabalhando por um misto em igrejas e projetos musicais. Deus me abençoou com a aprovação em um concurso da Unesp, onde trabalhei durante 15 anos com coro universitário. Hoje sou membro da primeira IPI de São José do Rio Preto, regente do Vocal Peregrinos, regente do coral misto da segunda IPI, também de São José do Rio Preto. Eu sempre tive um sonho, trabalhar com coro masculino. Mais uma vez, Deus me presenteou com esse grupo maravilhoso, fantástico, que com muito respeito me acolheu e nós somos muito felizes. A pandemia nos isolou fisicamente, mas estamos diariamente conectados via WhatsApp, nos fortalecendo e orando uns pelos outros, pois muitas vezes o cansaço nos desestimula, o grupo enfraquece, por isso precisamos zelar pelo ministério a nós confiado e validado por Deus. Precisamos trabalhar com zelo e reconhecer
o esforço dos nossos irmãos e mantê-los no espírito original do grupo. Se o grupo não estiver coeso, nessa nova fase, ele pode se desmantelar. Todos nós somos grupo de risco. Estávamos parados, perdidos e desolados quando Laodiceia, minha amiga e irmã virtual, me achou. O pastor Mário Sérgio de Góes, nosso amado e querido pastor, passou meu contato e disse alguma coisa para ela sobre o nosso grupo e estamos aqui. Convite feito, convite aceito e mãos à obra, vamos trabalhar. Acreditem, um trabalho muito árduo. O trabalho coral é um constante convencimento dos integrantes. Cada situação traz um desafio. Agradeço primeiramente a Deus e agradeço a CNA, através da Laodiceia, que abriu portas para que nós pudéssemos, através dessas janelinhas, e tivéssemos os nossos contatos, as nossas amizades virtuais. Obrigado pelo convite e que nós possamos continuar como missionários na arte de cantar. Então nós estamos aqui com o Vocal Peregrinos e agradeço muito essa oportunidade. Quero agradecer também ao Tiago, esse grande irmão amigo que vem sendo uma luta violenta contra o câncer. Deus o capacitou, Deus deu a ele a habilidade de trabalhar exaustivamente para que com muita dedicação e carinho ele harmonizasse os peregrinos, dando a cada um uma janelinha neste mundo virtual. Que Deus abençoe a todos e obrigada, CNA, obrigada, Deus, por essa oportunidade. Faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande
Ai, Senhor, como é bom ouvir esses hinos, essas vozes, mas vamos continuar. O importante hoje, nós estamos falando sobre a reforma. E quem vai estar moderando é a nossa assessora, que está em Piracicaba, é a Cláudia Cássia Barreto, 46 anos, casada com Paulo Barreto, tem duas filhas, a Jéssica e a Pâmela. Ela é membro da primeira IPI de Poços de Caldas e mudou recentemente para Piracicaba e é uma das nossas mais novas assessoras e tem nos ajudado muito nessas lives. Agora é com você, Cláudia. Obrigada aos nossos palestrantes que aceitaram com carinho o nosso convite para esse momento. Agora é com vocês. Cláudia. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que reservaram um tempinho, né, para estarem participando de mais essa live, que a CNA organizou com muito carinho. E vamos dar vamos quebrar o gelo um pouquinho, né? Eu vou pedir para vocês tirarem uma selfie, né? Pegando a tela ou do computador ou da TV, né, do equipamento que vocês estão assistindo a live, e enviar para a gente. E eu vou estar apresentando o reverendo André, vou falar um pouquinho dele, né, para depois ele estar falando, então, sobre o tema da nossa live. O reverendo André é André Tadeu de Oliveira, tem 45 anos e ele é natural de São Paulo, formado em jornalismo, teologia e é mestre em ciências da religião. Atualmente é pastor da EPI em Alexânia, Goiás, que fica no Presbitério Distrito Federal, e relator do Conselho Editorial de O Estandarte e da revista Vida e Caminho. Então, agora, nós vamos passar a palavra para ele, que vai falar um pouquinho para nós sobre a reforma. Uma boa tarde a todos e a todas, irmãos e irmãs, amigos da CNA e membros da IPI do Brasil. E o tema que nós vamos abordar hoje é a respeito da relação, no caso da modernidade, com a reforma protestante, né? E é importante que, de início, que a gente venha tentar fazer uma definição a respeito daquilo que vem a ser a modernidade. Só que não existe um consenso específico a respeito de quando que essa ideia de modernidade ela surge. Mas quando a gente lê um pouquinho alguns historiadores e alguns sociólogos, eles chegam meio que numa espécie de denominador comum de alguns pontos que nos introduzem na modernidade. O primeiro ponto é aquilo que nós chamamos que é da vinculação do tempo e do espaço com o mundo do trabalho. Como assim? É claro que na Idade Média, que as pessoas elas trabalhavam, mas o tempo delas não era vinculado somente à produção. Aí na hora que entramos na modernidade, aí o tempo e o espaço que eles se vinculam ao trabalho. E assim é a nossa vida no dia a dia, não é? De que geralmente, a nossa vida é que ela fica vinculada mais ao nosso momento de trabalho, ao nosso local de trabalho. Isso é uma marca da modernidade. O segundo ponto, né, de que alguns autores eles chegam a essa conclusão, é a noção de liberdade. A noção de liberdade que vem da Revolução Francesa. De liberdade, essa questão dos direitos humanos também é algo que inaugura o conceito de modernidade. Razão. Aí você pergunta, tá, mas antes as pessoas não usavam razão? Sim, elas usavam, mas o que acontecia? A razão ela era algo meio que subjetivo. Agora, na modernidade, não. As políticas de que elas são levadas a cabo por meio da razão. E era o contrário da Idade Média, que a fé
e outros fatores que determinavam a maneira como que as pessoas elas viviam. Mas aí vem uma questão, né? Eu citei somente os 3 pontos. E é interessante de que na história é que nada acaba surgindo do acaso, que é um processo que vai se construindo. E essas características da modernidade, de que elas foram moldadas por outros movimentos históricos. Às vezes de maneira assim ativa, né? Que foram projetadas, e outras que é aquilo que nós chamamos de consequências indesejadas, mas acabam, né, meio que criando esse status de modernidade. E a reforma protestante, ela ajudou muito a fim de que essa ideia de modernidade, que ela se consolidasse, essa espécie de forma de vida moderna, ela se deve um pouco à reforma. E agora eu vou falar aqui para vocês alguns pontos, são vários, de que a reforma, que ela acaba meio que ajudando e contribuindo com a modernidade que nós vivemos. E aqui eu não vou entrar, no caso, em polêmica, se agora nós estamos na pós-modernidade ou modernidade, mas o nosso foco aqui da live é falar a respeito da modernidade. Primeiro ponto que faz um vínculo entre a reforma protestante e a modernidade é que a reforma, que ela começa valorizando o indivíduo, mas o indivíduo que vive em comunidade. E é interessante isso porque na Idade Média, de que a pessoa, de que o indivíduo, ele não tinha um valor muito grande. No caso, o que valia era a família, ou se ele era filiado a algum tipo de confraria, ou a relação que ele tinha na gleba. Então, o ser humano era somente um que vivia no meio de uma sociedade. Aí chega Martinho Lutero, e ele se influencia com uma ideia de que é chamada de nominalismo, que na Idade Média, que um monge dominicano com o nome de Guilherme de Ockham, que ele diz, não existe o universal, isso é, existe a pessoa. Martinho Lutero, que ele faz o quê? E aí, por meio teológico, de que o ser humano, de que ele estabelece uma relação com Deus. E essa forma de relação, que ela é feita de forma individual, que o indivíduo, ele se achega a Deus, isso por meio da fé, isso por meio da graça, e agora não é necessário mais a igreja intermediando, nem aquela multidão ao seu redor. Então, que a partir do momento de que é dada essa ênfase na salvação individual, a pessoa que se converte, a pessoa que aceita o chamado da graça, aí nós temos uma valorização do indivíduo, não mais daquela essência comunitarista. Só que é um erro a gente confundir isso com individualismo, não. Por quê? Porque Lutero ensinava que essa pessoa que tinha essa espécie de relação com Deus de forma individual, de que ela deveria viver em comunidade. Então, de que não era uma vida para si. E essa vida em comunidade, de que ela se concretizava na igreja, mas também na sociedade. E aquilo que nós chamamos de mundo secular. E aí Lutero, ele cunhou um termo em alemão, de que é chamado Beruf, que é a vocação. Então, de que aquele indivíduo que agora tinha valor, por quê? Porque ele se relacionava com Deus sem nenhum tipo de intermediário, ele tinha que atuar na sociedade. Então, veja, que é uma ideia, né, que acaba valorizando o indivíduo, mas que ele também que acaba atuando na comunidade. E aqui nós temos, né, uma proximidade muito grande com os ideais da Revolução Francesa, e a igualdade, de que o valor do indivíduo era uma coisa que não existia na Idade Média. Então, isso aqui é o primeiro ponto. Agora, nós chegamos no segundo ponto, que é aquilo que nós poderíamos chamar de incentivo à liberdade de opinião. É um erro a gente achar que na Idade Média não se criava nada e não havia várias opiniões. Havia. Mas o que acontece? Mas existia uma única igreja que acabava meio que censurando, que centralizando as ideias, né? E essas ideias, elas eram restritas, elas ficavam somente naquele mundinho dos monges ou no mundinho dos teólogos. E aí chega Martinho Lutero, o que ele faz? Que ele faz a tradução da Bíblia no alemão. Isso acaba estimulando as pessoas a lerem a Escritura e, assim, no dia a dia, na conversa na taberna,
ou na sua casa, de que elas começam o quê? Que a debater teologia. E aquela era uma sociedade que se baseava na religião. E elas começavam a debater ideias, e elas começavam a debater doutrinas, e isso vai incentivando uma liberdade maior. É claro de que essa não era a ideia de Lutero. Lutero não era um democrata para a época. Mas a partir do momento de que ele libera o texto bíblico e as pessoas, de que elas acabam meio que tendo essa liberdade de ler o texto bíblico, interpretar de forma diferente, aí você estimula o quê? A liberdade de pensamento. E isso se liga de uma forma clara ao iluminismo, que tinha essa ideia de que as pessoas liam, de que elas sorviam conhecimento, de que elas interpretavam e acabavam criando uma outra ideia. Então veja, de que essa liberdade que foi dada a respeito da leitura bíblica, de que depois ela vai influenciar o mundo secular. Então aqui é o segundo ponto, de que a gente que acaba encontrando essa ligação entre a reforma e a modernidade. Mas há um terceiro ponto também que é de suma importância, e aqui nós falamos de uma maior consolidação do poder do Estado. O que acontece? Na época da reforma, que já existiam estados consolidados, é o caso da Espanha, é o caso de Portugal, que se eu não me engano foi no século XII ou século XIII, é o caso da Inglaterra e a França. Mas existia meio que um poder que em parte estava na mão da igreja e em parte na mão do rei. Então isso é, de que existia uma forma de confronto. O Estado ele não era ainda o grande detentor do poder. E aí, de novo, nós vamos a Lutero. Aí Lutero começa com o seu movimento de reforma. E o que acontece? O imperador Carlos V, de que ele não gostou nem um pouquinho daquilo que estava acontecendo, e o Papa muito menos. E aí Lutero, de que ele é condenado como herege. E ele só não morre por quê? Ele só não morre porque ele contou com o auxílio dos príncipes. E é bom lembrar que naquela época, de que não existia nação alemã como nós temos agora. De que essa ideia de nação alemã, de que ela surge no século XIX, com Bismarck. Mas de que existiam em alguns pequenos estados, né, os principados e os príncipes, de que eles fazem o quê? De que eles protegem Lutero, e em alguns casos nem era por questão de fé, não, mas era uma forma o quê? De aumentar o seu poder, de mostrar para o imperador de que aqui nesse principado sou eu que mando, de que aqui na Baviera sou eu que mando, de que aqui, no caso em Heidelberg, sou eu, não é o Papa, nem o arcebispo de Mais, não, mas sou eu. Então veja, de que a reforma, de que ela acaba ajudando, de que os estados eles venham meio que consolidar o seu poder. Um exemplo claro disso nós vemos na Inglaterra. Na Inglaterra, de que nós temos o rei com o nome de Henrique VIII, e ele era um católico romano na parte doutrinária sem nenhum problema. Mas ele queria resolver uma situação particular. Ele não consegue resolver isso. Ele faz o quê? Que ele rompe com Roma e ele cria a base para o anglicanismo. E aí nós temos o quê? Nenhuma interferência mais do papado, no caso lá na Inglaterra. Então veja, que a reforma, de que ela ajuda a consolidar essa ideia do Estado, de que aumenta o seu poder na sociedade. Isso é uma coisa muito semelhante à ideia da modernidade. Então isso daqui é o terceiro ponto. Mas aí nós chegamos no quarto ponto, e tem vários, né? Mas só que o tempo é um pouco diminuto, eu escolhi só 4, mas daria aqui para ficar um dia inteiro falando sobre as várias ligações entre a reforma e a modernidade. E um ponto que eu encontrei é que o movimento de reforma, de que ele cria aquilo que nós chamamos de um embrião do estado de bem-estar social. É claro que eu estou querendo aqui dizer de que a reforma, de que ela criou o estado de bem-estar social, não, por causa que seria um grande anacronismo, porque essa ideia de estado de bem-estar social, de que ela surge na Alemanha com Bismarck, lá no finalzinho do século XIX. Mas o que vem a ser o estado de bem-estar social? Em primeiro lugar, é o estado que tem uma certa ingerência na economia, de que não deixa tudo na mão do próprio mercado. Em segundo lugar, é o estado que concede
vários benefícios à população. Então, a ideia de saúde pública, a ideia de previdência social, a ideia de educação, isso tudo gratuito, é algo que acaba formulando o conceito de estado de bem-estar social. Aí vem a pergunta, mas qual é a ligação da reforma com esse modelo de Estado? Eu digo que ela é muito grande. A gente volta lá para a história. E logo no começo, em 1520, o nosso amigo Martinho Lutero, de que ele escreve uma carta aos nobres da Alemanha. E ele incentiva de que os nobres e os príncipes, de que eles criassem um sistema de educação que fosse obrigatório, que fosse gratuito e não somente restrito a meninos, mas a meninas também. Então, de que essa ideia, no caso da cidade, de que organizava a educação e dava essa educação de forma gratuita, que ela começa a surgir com Lutero, de que não existia isso antes. Então, veja que aqui nós temos já uma clara ligação com essa concepção que depois vai se consolidar nos séculos XVIII e XIX, né? Mas agora a gente vai cair um pouquinho no nosso meio, que é o meio reformado, o meio calvinista. A reforma em Genebra, ela se consolida em 1535. E ainda não era Calvino que era o líder, mas era Guilherme Farel, que era um outro francês. E é interessante de que o Estado, isso é, de que o poder de Genebra, que ele puxa a ideia de reforma para si. E é interessante que eles fazem o seguinte, de que eles confiscam algumas propriedades da igreja. E existia em Genebra os 2 mosteiros. É claro que agora que não era mais permitido praticar a fé católica, e um mosteiro de que ele se converte num hospital público, e um outro mosteiro de que ele se converte numa escola. Isso tudo gratuito e que era dado pelo Estado. É claro que a igreja ajudava, é claro que a igreja que ela tinha a sua participação, mas era o conceito de que a cidade, de que ela tinha o dever de oferecer saúde e também oferecer educação. Na mesma Genebra também, e agora com Calvino, nós vemos de que um belo dia Calvino percebeu de que os preços dos alimentos estavam muito elevados. O que ele diz? Ele vai até o magistrado e acaba incentivando ao Estado a fazer uma espécie de tabelamento de preço. Sim, aquele controle do Estado, olha, nós não vamos permitir de que esse produto básico, no caso era o pão, era o vinho, de que eles aumentem por um tempo. Isso foi Calvino que incentivou. Então, veja, que é uma característica do estado de bem-estar social. Um outro ponto também, um exemplo bem interessante. Um dia, João Calvino andava em Genebra, ele reparou que as sacadas das casas não tinham grade. E havia uma incidência muito grande de acidentes. Várias crianças caíram daquelas janelas. Calvino, de novo, que ele se dirige até o prefeito de Genebra, ao conselho da cidade, e ele dá uma dica, olha, acho que seria interessante que o Estado, de que ele obrigasse que cada janela tivesse uma grade. O Estado vai, que acaba catando aquilo que Calvino sugeriu, e agora que era obrigado que as janelas elas tivessem grades. Imagine que hoje em dia isso daí ia dar um bafafá enorme. Mas Calvino, que ele sugeriu isso, e o Estado foi e acabou implementando. Um outro exemplo, agora saindo de Genebra, mas indo para Amsterdã, que era a grande cidade calvinista, que era a grande cidade reformada que existia. É interessante que João Calvino ele mudou um pouco a ideia de juros, que na Idade Média, a igreja, que ela proibia, não era possível que fosse cobrado juros. Mas um adendo, que ela proibia, mas ela praticava, mas oficialmente ela não permitia isso. Aí Calvino ele diz, não, se a pessoa, se eventualmente emprestou dinheiro para a produção, aí é lícito que ela venha cobrar juros. Mas se for um empréstimo que vise ajudar uma pessoa que está numa situação de miséria, aí não. Tá. Aí chegando em Amsterdã, que existia uma política de juros que não tinha nenhum tipo de controle, aquela história da mão invisível do mercado, de que o banqueiro, de que ele joga os juros lá em cima onde ele quiser e não há nenhum controle. Mas existia um grande pastor reformado com o sobrenome de Boétius,
que é o camarada que cunhou aquele lema, Igreja Reformada sempre se reformando, que ele não se conformou com essa ideia. E ele foi no Conselho Municipal de Amsterdã, ele sugeriu, olha, eu acho que é interessante de que a cidade, que ela venha criar um banco municipal, um banco estatal, e esse banco, de que ele venha oferecer juros abaixo do mercado. E a cidade de Amsterdã, de que ela cria o seu banco municipal e ela oferece os juros mais baixos da Europa. Então vejam de que isso aqui é um indício daquilo que nós chamamos de estado de bem-estar social. E aí, como eu disse, né, de que existem várias ligações. É sempre bom frisar de que essas ligações entre a reforma e a modernidade, no caso, em vários momentos, elas não foram planejadas, mas elas aconteceram. Por quê? Porque a vida histórica é assim, né? De que às vezes, de que a pessoa, de que ela não deseja que algo se concretize, mas esse algo acontece. Então, e é um erro a gente dizer de que os reformadores em si, de que eles eram modernistas. Não. E no caso Lutero, inclusive, ele era muito medieval. Mas indiretamente aquilo que eles fizeram acabou colaborando para que viesse a modernidade, de que surgisse, no caso, o iluminismo, de que surgisse depois a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e vários outros conceitos que acabaram formulando a ideia de modernidade. Então, era isso que eu tinha para falar agora no início da minha fala. Muito bem, reverendo. Obrigada pela sua participação, pela sua fala, bastante pertinente. E agora, então, eu vou estar apresentando o nosso próximo preletor, né, o reverendo Alan Daniel Litvin. Ele tem 42 anos, é casado com Paula há 18 anos, fez curso de teologia na Universidade Mackenzie, fez faculdade de teologia em São Paulo, na FATIP, outros cursos, mestrado em ciência da religião pela Universidade Mackenzie, e atualmente está fazendo doutorando em História pela Universidade de Lisboa. E é pastor do presbitério do Ipiranga, com licença por conta do doutorado no exterior. Além disso, trabalha online para um escritório em São Paulo, no segmento da perícia contábil trabalhista. E eu passo a palavra para ele, então, para que ele contribua mais um pouco com a gente sobre a reforma. Boa tarde a todas e a todos. Daqui de Portugal já é boa noite, nós estamos beirando as 9 horas da noite aqui. Me sinto muito honrado de partilhar esse momento com vocês e, em especial, por esse dia tão importante, esse marco, que é para nós a Reforma Protestante do século XVI, e não apenas para o povo evangélico, e aqui com todas as amplitudes do termo, mas para o mundo, né? E daí porque essa consideração de olhar para a reforma 503 anos depois e as suas eventuais contribuições na modernidade. E da mesma maneira que o reverendo André disse, eu vou fazer algumas ligeiras pontuações, porque de fato é um termo que é uma questão que comporta um bom estudo, um bom diálogo e bastante tempo. Minha gratidão também à CNA, e desde já também quero registrar, além dessa gratidão, o apreço e o reconhecimento pelo belíssimo trabalho que a CNA tem feito nesses últimos períodos. Tive a oportunidade já de falar isso com alguns e algumas de vocês, e faço isso agora também nesse momento em público. E também não posso deixar de registrar a minha alegria de estar aqui do lado desse grande amigo André, que nós estamos juntos aí nos estudos há alguns anos, não? Eu quero fazer um destaque importante. Assim, a primeira questão da minha fala é que assim, nem tudo são flores na Reforma Protestante, não? Eu não quero aqui colocar nem um pouco de acidez já de início, mas fazer o destaque
que, se por um lado nós compreendemos a reforma como, aliás, vários e inúmeros pontos positivos da reforma protestante, existem também esses pontos que não são tão positivos assim. Mas eu quero fazer alguns destaques. O reverendo André, ele já fez alguns comentários a respeito, ele tocou em alguns pontos, mas o primeiro lugar que eu quero fazer o destaque é com relação à educação. A contribuição da reforma protestante para a educação, para a estruturação da educação moderna, ela literalmente coloca uma cunha, ela rompe com aquele modelo que existia na Idade Média. E quando ela rompe com esse modelo que existia na Idade Média, nós vemos, tanto em Lutero quanto em Calvino, quanto em outros ecos da reforma, né, porque infelizmente a gente acaba, feliz ou infelizmente, a gente acaba bastante centrado em Calvino e Lutero, mas a reforma protestante, ela dá, de fato, uma contribuição extremamente importante para a educação e uma educação bastante parecida com aquela educação que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a evangelização dos povos, que era um imperativo da reforma protestante, ela não seria não poderia ser levada adiante sem uma boa educação, tanto dos leigos quanto do clero. E, portanto, aquela meta a reforma, a igreja reformada, que ela sempre tinha uma escola ao lado, é mais conhecida para todas e todos nós. Não é à toa que nós, vendo a história e vendo vários sítios de igrejas reformadas, nós vemos a existência das escolas e a importância que a reforma sempre deu essa questão das escolas, do estudo. Essa mesma evangelização dos povos, ela tinha que ser, portanto, feita de uma forma regrada, de uma forma que houvesse compreensão. Havia uma necessidade de que o indivíduo, para que ele pudesse ter uma relação plena com Deus, ele tinha que ter uma compreensão racional da sua fé. Ele tinha que ouvir o evangelho proclamado e ter uma plena compreensão desse evangelho proclamado. Ele tinha que reconhecer isso fazendo a leitura dos textos bíblicos do a priori. Então era importantíssimo que esse indivíduo ele fosse educado. Então isso é um dos grandes pilares da reforma protestante. Se nós fizermos algumas compreensões, por exemplo, para Calvino, havia a necessidade de que o indivíduo ele se compreendesse racionalmente no que toca à mente, ao corpo e ao espírito. E, nesse sentido, era necessário não apenas promulgar uma educação, falar a respeito de uma educação, mas cobrar do Estado. Como o reverendo André bem colocou a questão do Estado, cobrar do Estado uma educação de qualidade para os povos. Então, assim, era a base, de fato, um pilar reformado, a questão da educação. Gerar no indivíduo compreensão crítica, a fim de que ele pudesse ler e compreender os textos e a fim de que ele pudesse, com isso, ter uma relação integral com Deus, uma relação de plenitude com Deus. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de lembrar-nos, né, hoje, as contribuições da reforma para a educação. Uma outra questão que o André também já tocou é a questão da economia. E aqui nós temos algo bastante interessante, né? E algo também que por várias vezes é considerado bastante apimentado. Essa questão, por exemplo, dos juros, que o André fez o comentário, é algo que foi usado e mal usado também por muitas pessoas para criticarem os reformadores. Nós, por exemplo, temos um clássico texto de Max Weber que faz essa atribuição quando ele lê e escreve a respeito da ética protestante e o espírito do capitalismo, uma obra brilhante, uma obra de referência, mas também bastante contestável, quando ele faz essa consideração
da vida reformada, ou dos reformados, ou da ética protestante, e nesse que culmina num gerar de capital. E isso se dá por alguns aspectos, e aqui, é claro, falando de uma forma bastante simplista, se dá por alguns aspectos relacionados à vida frugal que o protestante tinha, a questão a sua devoção metódica ao seu trabalho, o gastar com o necessário, a vida, o culto à pureza. Então, nesse sentido, a reforma, ela também, e aqui, longe de avaliar contribuições, eu não estou aqui fazendo apenas uma avaliação de contribuição positiva ou negativa, mas eu estou aqui fazendo uma avaliação da mudança do status social econômico por meio da reforma protestante, ou seja, ela e também em relação à vida levada daqueles reformados, daquele povo reformado, em decorrência disso há uma mudança no status econômico nos locais onde os protestantes ali viviam. Então, há uma significativa alteração no DNA da economia dos locais onde esses protestantes moravam, né? Existem muitas questões, como eu falo aqui, questões controversas, com essa questão dos juros, não? E há quem, inclusive, aqui falando diretamente de Calvino, há quem, inclusive, o considere como alguém que alberga a usura, né? E a questão é totalmente diferente. Nós lemos na vida de Calvino, vemos na vida de Calvino, e aqui longe de fazer uma defesa ao reformador, mas nós vemos na vida de Calvino uma vida que está contra os grandes poderes, uma vida que está, como o reverendo André colocou muito bem, tentando fazer um equilíbrio a fim de que as pessoas possam ter acesso econômico a alimentos. Então, assim, há uma contribuição na economia direta, não uma contribuição apenas de reflexos, há uma contribuição direta e ativa da parte dos reformadores. E é claro que aqui eu estou levantando alguns exemplos de uma forma bem simplista mesmo, bastante rápida, apenas para nós darmos o tom dessa conversa. Uma outra questão também é a questão política. A questão política, nós sabemos que a igreja no medievo, ela representava uma grande força, e uma vez que a consolidação do poder dos monarcas, ela dependia da aprovação papal. Então, nesse sentido, alguns nobres viam nessa reação, e aqui notadamente da questão de Martinho Lutero, elas viam nessa reação algo muito positivo, porque isso fazia com que o poder da Igreja Católica Romana ele fosse diminuído. E com essa diminuição do poder da Igreja Católica Romana e também da desobrigação de contribuir com os impostos à Igreja Católica Romana naquele momento, isso aumentava o poderio desses reinos. E a naturalidade que, aumentando o poderio desses reinos, dava a eles também maior poder econômico. Então, o enfraquecimento que decorria dessas questões da reforma com relação à Igreja Católica Romana era muito bem visto, e daí porque, como o André colocou muito bem, nós não podemos ser românticos e acreditar que todas as pessoas apoiaram os reformadores por uma questão de fé. É mais fácil nós compreendermos que a menor parte daqueles apoiaram, se é que apoiaram por questões de fé. Mas era um plano de Deus. É claro que tudo é um plano de Deus, mas o fato é que havia um apoio, por exemplo, de Felipe da Saxônia, para que aquele movimento, de fato, gerasse um reempoderamento do próprio reino. Então, em questões políticas, isso também foi de larga importância. E, fazendo um último comentário, também as contribuições da reforma no que tange à arte. E aqui é interessante, nós falamos de contribuições da reforma no que tange à arte, porque Poutilho, que vai tratar isso muito bem, mas há aqui uma tensão, e daí porque eu começo dizendo que nem tudo são flores, não é? Porque na prática a reforma protestante ela acaba caracterizando
uma diminuição drástica na questão da arte. E aqui nós temos que compreender algo interessante, porque se você entrar até hoje num templo protestante, e eu falo isso com muita infelicidade, nós às vezes nos sentimos dentro de uma caixa de sapato, porque não há arte. Em poucas igrejas, a arte vitral, a arte de desenhos, a arte de telas, em pouquíssimas, porque havia aquela consideração, aquela ruptura, a tentativa de uma ruptura integral com relação à questão dos ídolos, das imagens. Então, Lutero compreendia bem isso de uma forma equilibrada. Há textos de Lutero, há frases de Lutero, que ele faz menção que, inclusive, é possível que continue se pintando, se fazendo as obras de arte. É possível que ele continue usando a cruz dele. Então, ele compreendia isso de uma forma equilibrada. Mas o fato é que o movimento reformado, naquele momento de ruptura, que a ruptura, em que pese ela não fosse o eixo central da reforma protestante, não havia uma intenção de romper com a Igreja Católica Romana. Não, mas foi uma consequência evidente disso, e essa consequência culminou também no fato de que o movimento reformado, ele observou a quebra dos ídolos, arrancar das artes, dos locais, porque isso poderia ter, essa veneração, de alguma maneira, ela poderia ter ecos de idolatria. Então, a arte no movimento reformado, em que pese isso tenha sido, de certa forma, sendo paulatinamente ultrapassado com o tempo, ou seja, a arte protestante, ela também deu-se em início e depois ela deu-se continuidade, mas o fato é que, a rigor, houve inicialmente mesmo uma ruptura com a arte. Nós devemos também lembrar, e aqui eu fecho o que eu gostaria de falar nesse início, nós temos que também lembrar que a Igreja Católica Romana era a grande fomentadora da arte. Então, ela contratava muitos artistas, ela pagava muitos artistas, ela tinha muitos artistas à sua ordem, porque, é de conhecimento de todas e todos, a profundidade, a qualidade da arte sacra católico-romana. Então, a reforma protestante, ela, de certa maneira, ou de boa maneira, ela colocou um bom freio nessa questão da arte. Inicialmente, é isso que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigada, reverendo, pela sua fala. E agora, para vocês que estão nos assistindo, tem aí mais um quebra-gelo. Vocês vão mandar para nós, da CNA, o nome de vocês e a igreja de vocês, certo? E continuando aí com a live, nós vamos passar para um período de perguntas. E a primeira pergunta, ela vai para o reverendo André. Reverendo André, uma pergunta para você. A civilização ocidental judaico-cristã é fruto da reforma? Olha, do jeito que nós, no caso que a conhecemos agora, em parte, sim, mas essa ideia de um conceito de civilização judaico-cristã é algo que já vem, já da Idade Média, entendeu? É algo que começa já com aquela ideia de cristandade, com Constantino, onde existe essa união entre a ideia do judaísmo e a ideia do cristianismo. Então, eu diria que a reforma é uma outra leitura dessa concepção, né? De civilização judaico-cristã. Mas isso é algo ecumênico, é algo que faz parte do cristianismo, e não só ocidental também. Isso vale para os cristãos do Oriente, da Rússia, da Turquia. Então, que essa ideia é algo que está além, né, do universo protestante. É algo que faz parte, no caso, do arcabouço cristão como um todo, né? Mas é claro que a maneira que a tradição protestante, e aqui não importa se ela é reformada, ou se é luterana, ou anglicana, ou anabatista, ela vê essa herança judaico-cristã um pouquinho diferente daquilo que a tradição católico-romana enxerga, e também é da linha que nós chamaríamos de ortodoxia oriental. Então, só deixando claro que esse conceito, que ele não é restrito
ao protestantismo, mas é algo que abarca a fé cristã como um todo. Ok. Agora nós temos uma pergunta para o reverendo Alan. Ainda são visíveis as contribuições da reforma protestante com relação à educação, especificamente no Brasil? É complexo dizer isso. Na verdade, elas sim são visíveis. Porém, quando nós olhamos para o hoje, há uma fragilidade muito evidente e há também um problema de falta de política pública que promove uma educação de qualidade no nosso país, não? Então, isso explica, penso, que isso explica uma boa parte do porquê tanta dificuldade das pessoas para compreender a mensagem do Evangelho. E, por um outro lado, também, isso é um terreno muito fértil para uma série de manipuladores da fé, que se revelam a cada dia. E porque, assim, se o indivíduo não tem uma educação de qualidade, aquilo que ele ouve, ele compra. Não é? Então, esses manipuladores da fé, os manipuladores das notícias falsas, porque, assim, não há uma busca aprofundada do conhecimento. E aqui nós devemos fazer uma distinção. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Hoje, as pessoas elas têm muito acesso a múltiplas informações instantâneas, mas a questão do conhecimento, ela precisa de dedicação, precisa de aprofundamento. Portanto, podemos ver essas contribuições da reforma da educação, claro. O nosso modo estrutural de educação ainda é existente, porém a igreja mesmo, ela se olvida hoje de cobrar do Estado uma educação de qualidade e, por outro lado, ela também não oferece essa educação de qualidade. Porque fazendo isso é muito mais fácil de haver manipulação das massas. Ok, muito bem colocada sua resposta para essa pergunta. Dando continuidade, nós temos mais uma pergunta para o reverendo André. A modernidade consolidou o conceito de laicidade. A reforma teve algum papel nessa questão? Sim. É sempre bom lembrar que esse conceito de laicidade, que é sinônimo até um pouco de secularização, que não é secularismo, né? É algo que nasce e acaba se desenvolvendo a partir do século XVII em diante. E é claro, né, que a reforma, que ela não teve essa ideia de criar um Estado laico, né, porque isso é uma leitura muito romantizada, dizer que Calvino e Lutero e os reformadores magistrais, né, que eles queriam criar uma sociedade onde a igreja ela não estivesse vinculada com o Estado. Isso não se encaixa. Mas é de novo aquilo que nós falamos, né? Que são as consequências involuntárias. No caso, o movimento protestante, e aqui eu me refiro ao movimento luterano, mas mais um movimento reformado, que eles acabam criando espaço para que a ideia de secularização, que eles se consolidem na sociedade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? É a questão de vocação. Na Idade Média, que era vinculado à igreja, a ideia de vocação que era valorizada era somente aquilo que nós chamamos de vocação religiosa. O camarada que queria ser padre ou monge e a mulher que queria ser freira. Então veja, que é uma vida vinculada diretamente à questão religiosa. Aí chega Lutero com a ideia de Beruffe que eu disse e fala, não, é o seguinte, a vocação também é divina lá no mundo secular, que o padeiro, o açougueiro, o médico, de que eles têm uma vocação que é igual e até superior a vários religiosos hipócritas. Então veja, que de uma forma que isso vai tirando o foco da vida religiosa estrita e vai valorizando a vida secular, e vai valorizando o laico. Então veja, de que não foi algo pensado, não, agora olha, de que a gente vai destruir a cristandade e tudo é laico, não. Mas a consequência involuntária. Outro exemplo também, que eu vou pegar um pouco aqui carona com o Alan, né?
que tem a ver com a questão da arte. Mas eu vou andar um pouquinho atrás. Na Idade Média, o cristianismo católico ele era muito místico, né? Então tinha aquela ideia tipo, que é da santa, que eventualmente apareceu num bosque, ou os milagres que aconteciam, aí tinham várias peregrinações. Então, que além da escritura, além da pregação e além do sacramento, no caso Deus ele se revelava na natureza e de forma até mesmo meio que extraordinária. Aí chega a Reforma, no caso mais a calvinista diz, não, é o seguinte, a revelação que ela se dá é só por meio, no caso de uma palavra pregada e do sacramento. Então, aquilo que era sagrado lá fora, que era aquele momento que o indivíduo ia lá no bosque, ia fazer uma oração para o seu santo padroeiro, não existe mais. Então, que a fé religiosa, que ela vai se inserindo só na igreja, e aquilo que antes era sacralizado, não é mais. Então, veja, que é um caminho que vai direcionando ao mundo laico. Um outro ponto que é a questão da arte, né? E é bem interessante isso, né? Que na linha luterana, como falou o reverendo Alain, isso não existe. Inclusive, que quem tiver, no caso, o privilégio de ir para a Europa, né? No caso, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, você vai encontrar uma igreja que é luterana, mas aos olhos é de um brasileiro, que é quase uma igreja que seria católico romano, né? Que está tudo lá. Mas já na linha reformada, não. Que é aquela famosa frase, né? Que alguns atribuem ao John Knox, né? São 4 paredes e um sermão, né? São 4 paredes caiadas, um púlpito na frente. Então, o que se faz? Que a arte, que ela é retirada da igreja, mas ela é valorizada fora. Então, o grande exemplo disso é a Holanda, né? Que os pintores holandeses, tirando Rembrandt, que fazia algumas pinturas sacras, de que eles não pintavam nada quase de cunho religioso, mas começavam a fazer pinturas a respeito da vida secular. E aí nós temos depois uma arte que vai crescendo e que sai fora, entendeu? Que é do muro religioso. Então, no caso, não de uma forma que foi pensada e nem premeditada, mas é de uma maneira involuntária que a reforma que ela colaborou sim, para que essa ideia de laicidade que ela crescesse e a questão também da secularização. E só para encerrar essa minha resposta, né, que é um exemplo que as pessoas falam muito, né, a Europa, que ela é mega secularizada, e algumas pessoas elas ficam culpando linhas teológicas. Ah, não, é essa linha teológica que, entre aspas, que matou a igreja na Europa. Gente, essa leitura ela é muito rasa porque a situação vai além disso, que essa questão tipo, de secularização e do laico, que ela vai se desenvolvendo na história europeia, mas independentemente de linha teológica. E é algo que é muito protestante. Por quê? Porque é claro que os países latinos, e o Alain ele pode confirmar aqui, que eles também passam, né, por um momento de secularização. Mas imagino eu, que se você comparar, por exemplo, Portugal, que é um país de tradição católico-romana, com a Suécia, que é um país de origem luterana, não tenha dúvida de que a Suécia que ela é muito mais secularizada, ela é muito mais laica do que Portugal. Então, a reforma que ela não desejou isso, não sonhou o Estado laico, mas ela acabou colaborando. Inclusive os católicos tradicionalistas, de que eles nos acusam de revolucionários e inimigos da tradição cristã. Por quê? Porque a reforma que ela acaba colaborando para que essa ideia do vínculo da igreja com o Estado, e ela vai se partindo. Era isso. Ok, reverendo. Nós temos mais uma pergunta para o reverendo Alan. Como você analisa a Igreja Evangélica Brasileira frente às propostas da reforma protestante quanto às questões relativas à economia? Essa é uma pergunta que tem bastante acidez, né? Isso tem a ver com a questão da ética protestante e também, novamente, tem a ver com a questão da educação, ou seja, aquela falta de uma educação de qualidade que gera uma má interpretação das escrituras e um terreno fértil para os manipuladores. Se nós olharmos ali novamente, né, tocando na questão da economia
protestante, desse equilíbrio, por exemplo, olhando ali para Calvino, não? Desse equilíbrio procurado por ele para ter uma Genebra, a Genebra, a cidade educadora, não conhecida, a cidade educadora, para ter uma Genebra com equilíbrio econômico, não é? E foi muito, eu reitero aqui a questão que esse exemplo dado pelo André foi muito bem lembrado, dessa busca por um tabelamento, né, se podemos assim dizer, um tabelamento dos preços, a fim de que as pessoas pudessem ter acesso, um acesso justo às coisas. E o próprio Calvino também, como eu já citei aqui, a sua história ela é marcada por uma luta contra uma tirania, um combate à ociosidade, contra o lucro abusivo, contra a exploração de trabalhadores. E Calvino também ele tem uma perspectiva com essa relação de economia que é uma inter-relação entre a comunhão espiritual e os bens materiais, ou seja, um equilíbrio sadio entre o ter as coisas, mas ter à luz da sua necessidade de uma maneira sadia, de uma maneira coerente, não é? E aí, essa pergunta, eu deixo ela sem resposta, porque eu prefiro que vocês que nos assistem, nos ouvem, olhem para a igreja protestante hoje e deem essa resposta. Há esse mesmo equilíbrio entre bens e bem-estar social, entre espiritualidade, há essa inter-relação na igreja brasileira. É claro que se eu generalizar a minha fala aqui, generalizando, e aqui eu peço perdão a vocês, lógico que não há. Há uma exaltação ao dinheiro, há uma exaltação, há uma qualificação do ser mais abençoado em evidência daquilo que ele tem. Então, assim, como está a Igreja Reformada Brasileira? É claro que eu estou aqui generalizando e, novamente, eu não posso falar isso para todos, mas é para efeito de raciocínio. Olhem vocês para a Igreja Reformada, para a Igreja Evangélica Brasileira e me digam o que é mais importante. Há essa inter-relação entre o bom uso do dinheiro, dos bens, entre esse equilíbrio promulgado pela reforma, esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, ou há uma exaltação do ser que vale o quanto tem? É isso que eu tenho a dizer. Realmente, reverendo, uma pergunta bem complexa, né? Que gera bastante conflito se for estender um pouco mais. Cada um deve tirar as suas conclusões. Nós temos uma pergunta para o reverendo André. Há uma renovação de pensamentos conservadores? É possível conectá-los com os frutos da reforma? Bem, começo a minha resposta aqui copiando a fala do Alan, né? Essa questão também é bem capciosa, ela é bem polêmica, né? Porque hoje em dia essa questão do conservadorismo, que às vezes acaba se confundindo com o reacionarismo, né? Esses ismos, eles são muito complicados, né? Então, a gente tem que até meio que se policiar para não falar algo que possa chocar, né? Mas vamos encarar essa pergunta, né? É o seguinte, já que nós chegamos a uma conclusão de que, de uma forma voluntária ou não, que a reforma, ela acabou incentivando o surgimento da modernidade, eu acho que fica muito difícil você conciliar a ideia de modernidade, e aqui eu pego o lema da reforma, né? A igreja reformada sempre se reformando, a gente pode colocar uma sociedade também, ela deve sempre se reformar, né? Então eu acho, e aqui eu não quero entrar, né, nessas qualificações acadêmicas sobre o que vem a ser conservadorismo, aí tem vários autores que escreveram sobre isso, nós temos o Burke, aí depois nós temos vários filósofos que trabalham e dão essa ideia do que vem a ser conservadorismo, mas aqui eu vou me ater na ideia de conservadorismo como sendo aquela uma proposta que até mesmo aceita a mudança, mas aceita a mudança de forma muito paulatina e uma mudança que não mexe com a estrutura, porque é um erro a gente falar que o conservador ele não dá espaço para a mudança. Não, ele dá espaço à mudança sim, por causa que é o reacionário que não aceita a mudança. Ao contrário, que o reacionário ele olha para o passado,
Então, que ele é quase um medieval, estamos cheios de medievais na Igreja Cristã Brasileira, por sinal, mas não sabem disso, né? Mas o conservadorismo, ele aceita a mudança, mas como eu disse, uma mudança muito restrita e que não mexe com a estrutura, aquela coisa muito que é pensada, delimitada. E na hora que nós vemos a reforma protestante, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. E é claro que é um erro, né? É um erro nós chamarmos Lutero e Calvino de revolucionários. Não, eles eram conservadores, mas é de forma indireta, né? De novo aquilo que eu falo, algo que não foi desejado, mas aconteceu, que as mudanças foram muito radicais, muito radicais. E aqui eu vou abrir um parênteses. E aqui eu estou falando da reforma que a gente chama de linha magistral, que é essa linha nossa. Mas a gente não pode esquecer dos anabatistas, que aí a coisa fica muito pior, porque aí que é o chamado era revolucionário mesmo, que era mudar a sociedade e até mesmo na base da violência, como a gente vê lá com Thomas Manzer, né? Então, e aqui é só um relato histórico, tá? Não é nenhum tipo de apologia para nada disso. Mas, em síntese, eu acho que é muito complicado a gente defender uma pauta conservadora que não vai fazer uma alteração substancial. Isso vale para a igreja, isso vale para a economia, vale para a política e vale para a sociedade. Então, aqui na minha opinião, e eu sempre falo brincando que nas ciências humanas a gente trabalha que é mais com opinião do que com fato estatístico, né? Eu acho que é muito complicado você meio que conjuminar a ideia da reforma com esse ideal conservador que até aceita a mudança, mas é uma mudança mínima e que no fundo não muda muita coisa. Era isso. Ok, reverendo, obrigada. E agora nós temos uma pergunta para o reverendo Alan. Será que as igrejas protestantes reformadas brasileiras não perderam ou se desviaram de sua identidade reformada e hoje vemos uma igreja preocupada mais com os números, com posições e com o poder? Bem, tem um pouco daquilo. A resposta, se eu pudesse ser bastante sucinto, aliás, se eu pudesse reduzi-la em uma palavra, eu diria sim. A igreja, ela notoriamente se perdeu, e aqui nós não precisamos nem buscar um ortodoxismo de compreensão para isso. Basta nós fazermos uma comparação, essas comparações de poucos temas aqui. É importante nós enfatizarmos, tanto o André, quanto eu, quanto nós aqui estamos pensando em algumas contribuições, algumas poucas contribuições da reforma. É possível nós afirmarmos, mesmo que não de forma apologética, é possível nós afirmarmos que a reforma, ela é a mãe da modernidade. É claro que isso existem vários questionamentos, várias questões conceituais e etc. Mas aqui nós estamos falando de alteração de status, e a reforma fez isso. Agora, se nós compararmos hoje a igreja evangélica brasileira hoje, é claro, ela está mais preocupada com números, é claro, ela está mais preocupada com poder, é claro, ela está fazendo conchavos políticos para tanto, ela se esquece da educação. É um fato clássico, por exemplo, ela não está procurando políticas públicas de educação porque um povo inteligente e crítico não é interessante para esse tipo de igreja. Um povo que busca a mudança, que vai buscar nas escrituras e que quer ter essa inter-relação com Deus de uma forma integral, essa compreensão, que não vai dar espaço para os mercadores de fé. Não há interesse nesse tipo de gente. Portanto, é claro que ela está muito mais preocupada em apoiar certos tipos de governo, ainda que isso signifique morte, ainda que isso signifique retrocesso, ainda que isso signifique contrariar enfaticamente as palavras do Cristo. Então, não há problema com quanto que ela cresça. E aqui eu finalizo dizendo algo. Eu, ultimamente, relendo os Atos dos Apóstolos, eu me peguei com uma questão. Porque nós falamos bastante de igrejas que são perseguidas, igrejas perseguidas, e é claro, nós sabemos que existem muitas, cristãos perseguidos e igrejas perseguidas. E por mais que doa, e nós sabemos não há discipulado sem cruz, por mais que doa, uma igreja que não é perseguida, alguma coisa está errada. Então,
Se não há uma perseguição e se há um conchavo com o poder, a resposta é sim. É o que está acontecendo na Igreja do Brasil. Ok. Mais uma pergunta para o reverendo André. Reforma e democracia, há relação? Sim, mas de novo naquilo que a gente está falando do começo ao fim, né? Uma relação involuntária e não planejada. Por quê? E aqui o nosso papel não é nem um pouquinho meio que romantizar os reformadores, eu acho que vocês já perceberam isso, né? Na hora que eles acertam, acho que a gente aplaude, mas quando eles falham também, né? Porque eles não eram inerrantes. Então o que acontece? Que há essa relação, mas ela não foi desejada. Por quê? Por exemplo, Martinho Lutero, como eu falei, ele tinha a mentalidade medieval. Ele era um camarada que praticamente trabalhava só com os príncipes. E não tem nada mais antidemocrático do que alguém que fica andando com um príncipe e acaba até meio que simulando uma matança dos camponeses, que foi isso que Lutero fez. Agora, João Calvino ele era um aristocrata. Isso ele deixa claro até nas institutas, que ele defende uma forma democrática, mas que lembra muito a democracia grega, que não era uma democracia plena como a gente tem, era aquela ideia de que quem vota era quem? Era o indivíduo que tinha posses, era o indivíduo homem. É claro que isso é um conceito grego, não de Calvino, mas eu quero dizer que a noção de democracia de Calvino era a democracia para os mais aptos. E a maior prova disso é o quê? Que o governo da Igreja de Genebra, que é não fala, mas o embrião do governo presbiteriano, que ele organizou aquilo que nós chamamos que é o consistório, que é o conselho. E a pessoa que participava era o pastor e os anciãos, que eram os presbíteros. Mas o ancião de Genebra, ele não era eleito pela igreja, mas era escolhido pelo conselho da cidade. Então, veja, não era uma espécie de democracia plena. Mas aí na Escócia, John Knox, aí ele muda a situação. Ele diz o quê? Não, os anciãos da igreja, de que eles vão ser eleitos pela congregação. Então, veja, não foi uma ideia de criar uma sociedade democrática, mas ela vai se consolidando por os métodos indiretos. Então, por exemplo, a ideia do sacerdócio universal dos crentes, né? De que o cristão, que ele trabalha por si, que ele não depende mais da autoridade eclesiástica. Isso é uma coisa que vai minando aos poucos uma ideia autoritária, né? Que vê no sacerdote, que vê na igreja o mediador. Aí o camarada pensa, poxa, se na vida religiosa, se eu vou ter o direito de escolha, se eu interpreto o texto livremente, mas qual é o motivo que no Estado não vai ser assim? Então, é aquilo que nós falamos, que a reforma, que ela colabora, que ela tem um vínculo com a democracia, mas não foi um plano direto, mas é consequência involuntária, porque gradativamente que ele vai se consolidando. E aí tem um ponto que eu acho que é interessante, um dado histórico, mas também é crítico, né? Por causa que muitas pessoas dizem que as maiores democracias do mundo, que elas se encontram em países protestantes ou de origem protestante. É verdade. Não há como negar isso. Mas a gente também não pode se esquecer de que existem algumas, vou dizer, não pedras, né, mas os meteoros no nosso sapato. E aqui o grande exemplo, que é aquilo que aconteceu na República da África do Sul, que era praticamente uma teocracia reformada e que abalizou um regime muito cruel com o nome de apartheid, que não tem nada de democrático. E até mesmo a grande democracia que vários evangélicos cultuam, que é os Estados Unidos, aqui eu não quero polemizar, mas a gente sabe que é uma democracia que tem várias falhas, que é muito limitante. Um exemplo, que até os anos 60, que um norte-americano de ascendência afro no Sul não votava. E o Sul, que é justamente chamado do Bible Belt, né, que é aquele reduto dos cristãos conservadores, de gente que zela pela família, que zela pela moral, mas o que acontece? Mas a democracia não era plena. Então, veja, que há esse vínculo, que é inegável, que os países protestantes, que eles têm uma democracia mais sólida, e aqui eu aponto para a Escandinávia, tá, bom, que ela está secularizada agora, mas a raiz é luterana. Então, que essa raiz ela não se perdeu. Então, que existe essa vinculação, mas ela não foi pensada, mas aconteceu sim. Ok. E para terminar, né, esse período de perguntas, nós temos mais uma pergunta para o reverendo Alan.
Você compreende que a reforma protestante teria sido negativa para a sociedade no âmbito da arte? Bem, fazendo nessa linha que, como o André acabou de colocar, nós temos falado desde o início, né, nós não podemos aqui ser hipócritas. Foi negativo, foi. Mas, por um lado, é bastante interessante isso, porque se ele... Há que a reforma, de fato, não deixou ela não tem uma história de arte consolidada, ela não deixou um legado, né, muito amplo de arte, né? Mas se por um lado houve essa questão por conta da rejeição às venerações dos santos e etc., que culminou tanto em não fazer a arte, especificamente nos ambientes sagrados, né, nos ambientes de reuniões de fé, e isso em especial, é claro, né, mas com todo o lastro aí. Mas se por um lado isso acontece, existiu também o outro lado de destruir um pouco de arte também. Destruir aqui, quando eu falo destruir, é no fator físico, no fator prático. Mas há algo também que nós não podemos nos olvidar, que se isso aconteceu por um lado, por um outro lado, a Igreja Católica Romana era aquilo que é chamado de contra-reforma, aquela movimentação, aquela ênfase que a Igreja Católica Romana ela deu a fim de que ela se reinventasse de certa forma. Aqui eu estou usando um conceito anacrônico, né? Mas assim que ela se renovasse, ela passa a investir ainda mais na arte, porque essa arte da igreja, ela sempre foi didática. Então, ao ver uma arte, ao ver um vitral, ao ver, enfim, uma pintura, a pessoa ali, o fiel, ela se conscientiza de um evento de fé, por exemplo. Então, nós sabemos aqui, você entra numa igreja, você vê ali todos os momentos da crucificação do Cristo, e você não precisa, às vezes, saber nem ler nem escrever, basta você enxergar aquela arte e você compreende aquela história por meio da arte. Então, a igreja, né, nesse período de contra-reforma, ou seja, quando ela se movimenta diante do ocorrido na reforma protestante, ela nesse movimento de contra-reforma, então ela ela duplica, vamos dizer, essa intenção de fazer arte. E, portanto, se por um lado a reforma para, de certa maneira, com a arte, a Igreja Católica ela se reinventa, ela aumenta a produção. E também há uma questão aqui, e nesse sentido eu não posso não destacar o fator positivo da reforma protestante. Qual é? Porque por meio da reforma protestante há uma compreensão, e o André tocou nesse assunto, com relação à questão do trabalho, por exemplo. Portanto, para o reformado, o trabalho é vocação de Deus. Assim como a arte que engrandece a Deus não precisa ser necessariamente a arte sacra. Então, uma música é arte e engrandece a Deus. Um quadro de uma paisagem, por exemplo, é arte e engrandece a Deus. Então não há necessidade específica de se ter uma arte diretamente ligada ao sagrado, a cruzes, a eventos bíblicos. Não necessariamente essa é uma arte que vai engrandecer, que vai louvar a Deus. Porém, as outras artes também vão fazer isso. E, nesse sentido, dá-se uma nova compreensão, um novo tom à produção de arte, e aí sim uma arte que ela ecoa do protestantismo. Ou seja, não necessariamente, ou aliás, não há arte sacra. E aqui eu estou falando, claro, grosso modo, né? Mas não a arte sacra, mas uma arte considerada aqui no termo secular, uma arte secular que também engrandece a Deus. E isso é mais uma herança aí do protestantismo. Ok, reverendo. Muito obrigada pela sua resposta. E eu gostaria de agradecer, né, a vocês pela participação conosco, à equipe técnica, ao coral, né, e que todos que tiveram uma participação direta ou indireta com essa live, que realmente Deus possa estar abençoando cada um.
E nesse momento eu peço, né, que vocês, né, reverendos, façam as considerações finais de vocês, né, uma consideração breve, e na sequência a gente vai ouvir um coro masculino que é da primeira IPI de São José do Rio Preto. Então, logo em seguida, né, após as considerações finais de vocês, então nós temos a participação desse coral. Muito obrigada a todos. Bem, as minhas considerações são bastante rápidas. Eu sempre nesse período de reforma, é um momento de refletir. Esse período de lembrar da reforma, né? Quando a reforma completa mais um ano de idade, né? Ou de velhice. Porém, esse mote que o André, inclusive, comentou, que a igreja reformada é uma igreja que está sempre se reformando, eu ouso dizer que hoje em dia ele se tornou uma velha mentira. E na nossa seara protestante, ele se tornou um saudosismo, porque romper com os axiomas arde os olhos. Então é algo que nós, reformados, devemos pensar, ou seja, olhar para nós e identificar. Bem, falamos de várias situações aqui, de contribuições da reforma protestante, na modernidade, etc. e tal. Falamos, aliás, de várias, porém de poucas ainda. E, nesse sentido, observar essas coisas, olhar para os nossos erros. Nós estamos carregados de erros, não? A igreja reformada está carregada de erros. E, claro, toda instituição humana assim o estará. Mas não ter o medo do rompimento. Não é? Nós ouvimos aqui o André falando a questão desse conservadorismo que às vezes se flerta com o reacionarismo. Não? Então, assim, não ter medo de uma mudança, e para isso nós precisamos compreender que existem erros em nós, existem erros na Igreja Reformada, e esses erros eles precisam ser colocados numa mesa e ser reconsiderados. E quem sabe, se for o caso, como Jesus fala ali para Nicodemos, né? Quem sabe seja preciso nascer de novo. Minha gratidão à CNA, a todos vocês e todas vocês que nos acompanharam, e meu desejo de que Deus abençoe a vocês e a Igreja Reformada Brasileira e todo o povo de Cristo. Bem, as minhas considerações são as seguintes, que elas são breves também. Eu penso que nós estamos agora em um momento, algumas pessoas chamam ou de pós-modernidade ou chamam de modernidade líquida. Eu não vou me ater aqui nesses nomes, né? Mas o que importa é que nós vivemos um momento histórico. E se a reforma, se ela ajudou que a modernidade viesse a se consolidar, e os reformadores eles não correram daquele momento, nós não devemos enxergar o atual momento como sendo um momento de cunho nocivo à igreja. Não, mas é um momento histórico onde nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento onde cresce o secularismo, onde cresce a indiferença religiosa. Nós temos de encarar isso de cara limpa e até mesmo como uma forma missionária. Me lembro muito de algo que eu li, do grande teólogo reformado que ainda está vivo, que é um alemão com o nome de Jürgen Moltmann. Ele disse que a morte da cristandade que é o renascimento do cristianismo. Que é isso? Que é aquela visão antiga, que é aquela visão arcaica, que ligava a igreja com o Estado, que fazia com que a igreja que ela somente oprimisse as pessoas, e ela não existe mais, e graças a Deus. Então, com a morte da cristandade, que é possível que renasça o cristianismo. E aí a gente volta lá para os primórdios da igreja pequenininha, que era perseguida pelo Império Romano, mas que fazia diferença. Então, isso é, nós como Igreja Presbiteriana Independente e outros irmãos de outras confissões evangélicas que estão agora assistindo essa live, nós não devemos ter medo do momento. Não devemos, mas nós devemos o quê? Que aproveitar esse momento a fim de mostrar uma igreja nova, que se mantém fiel às suas bases, mas que é sal e luz na sociedade, que não vem achar que existe uma conspiração,
que há algo que queira acabar conosco, não. E o momento que nós vivemos, e nós somos calvinistas, e Deus é soberano, de que Ele atua em qualquer momento, e esse é o instante que nós devemos arregaçar as mangas e não buscar poder para a igreja, mas continuar esse trabalho de reforma. Se é uma pós-modernidade, nós não sabemos, mas é a tarefa que Deus nos dá e que nós devemos nos engajar. Eu agradeço também aqui a CNA, foi um prazer muito grande falar com vocês, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, e que Deus abençoe vocês, e que Deus abençoe as irmãs, os irmãos que estão acompanhando lá do outro lado, e uma boa noite, um forte abraço para todos e todas. Toda criatura
Mais uma tarde de muita alegria. Momento de grande aprendizado, Reverendo Alain e Reverendo André. Obrigado por estar com a CNA. Obrigado pelas palavras de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de cada um, a vida de sua família. Quero agradecer também à primeira IPI de São José do Rio Preto, na pessoa da regente Zuleika. O nosso abraço e a gratidão para cada componente do Peregrino. A minha gratidão pela participação da nossa assessora Cláudia, que mais uma vez nos ajudando na moderação. E aos nossos meninos da parte técnica, os Dedê, né? Dali e David. Nossa gratidão. E quem puder, amanhã, dê um abraço virtual, mande mensagem, amanhã é aniversário do David. A gente não vai poder estar perto, mas quem estiver por perto pode mandar um abraço e um carinho para o nosso ajudante, o nosso menino David. Para quem não sabe, o David sempre está... Hoje ele está em São Paulo, mas ele é do Rio de Janeiro, da IPI de Edson Passos. Pessoal, nossa próxima live será no próximo sábado, não daqui a 2 semanas, ok? Nós temos o cartaz já pronto. No dia 7 de novembro, às 17 horas, com o reverendo Silas de Oliveira e a reverenda Shirley Maria dos Santos Proença. O assunto é Educação Cristã na IPI do Brasil, reflexão histórica e desafios atuais. Teremos outra live no dia 21 de novembro, com o reverendo Leontino Faria dos Santos e a Vera Maria Roberto, sobre consciência negra. Anote, deixa agendado, programado, às 17 horas. E a nossa última live será no dia 12 de dezembro, às 17 horas, com a presença do nosso presidente da Assembleia Geral, reverendo João Luiz. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Agora vamos todos nos despedir e nos preparar para agora às 19 horas o nosso culto de gratidão pelos 503 anos da reforma. Então, vamos lá. Muito obrigado por tudo, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.